Olá pessoal, aqui professor Luiz Roder, Terraforma Society. Vou pedir para você se inscrever, deixar like, dislike, o que você achar que deve achar, né? A verdade é relativa. A nossa interação, segundo o Pink Floyd, é que eu gostaria que você estivesse aqui. Ou talvez não, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar em casa. Mas eu também gosto de estar com as pessoas. Mas gosto mais de ficar em casa com meus gatos, com a minha esposa. Eu vim aqui fazer um complemento do vídeo do livro da Simone de Beauvoir, porque o que aconteceu? Eu tive um problema na memória da câmera e ele... Mia, de novo? Você espirrou aquele dia, vai espirrar de novo. Tadinha da Mia, né? Mia espirra. Só para entender, a minha gata Mia, Immortal, porque ela parece... a pelagem dela parece a pintura do cara do Immortal, de Black Metal. Ela foi atropelada por uma S10 e a cabeça dela partiu o céu da boca dela. Então ela espirra direto, assim, parece que ela tem rinite alérgica, tadinha. E ela é imortal porque ela já sobreviveu 3 vezes, ela já gastou 3 das 7 ou 9 vidas, porque nos Estados Unidos não são 7, são 9, né? Na Europa e tal. Talvez porque a expectativa de vida dele seja maior, não sei. Mas o número atribuído à vida dos gatos lá são 9 vidas. E no vídeo da Simone de Beauvoir acabou assim que eu falei, curta. Na verdade, precisa dar uma editadinha e não teve o poema sobre a Simone de Beauvoir. Então eu vou voltar aqui e vou falar um pouco sobre o existencialismo que está proposto lá. E vou falar sobre a ideia dela e do Sartre, né? No livro do Sartre, A Náusea, que é fantástico, que é a primeira grande obra do Sartre de literatura. Ele escreveu extremamente jovem, ele já era professor, né? Mas ele tinha 20 e poucos anos e chama muito a atenção. E é o primeiro livro dele que vai lidar com a questão do existencialismo do ponto de vista literário. Qual que é a ideia do existencialismo, que eu até falei no outro vídeo da Simone de Beauvoir? O maior medo da gente não é morrer. Muita gente acha que você perguntar para as pessoas, qual é o seu maior medo? Ah, morrer, tal, não sei o que, papapá. Que é uma forma de não existir. Porém não é, né? Quanta gente já morreu que a gente está falando deles aqui, a gente fala deles aqui? Do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Ayrton Senna. E aí entra uma questão muito doida em relação a isso. O medo da gente é ser esquecido pelas demais pessoas. Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui agora, o modo como eu dou aula, o modo como eu me relaciono com as pessoas, é uma maneira de eu deixar preencher a memória da pessoa, como eu falei no outro vídeo lá, chama psicotopologia, ou seja, ocupar espaço na mente das pessoas em geral. Então o que eu quero com isso? O que nós queremos com isso? A gente quer que as pessoas lembrem da gente. Por isso que a gente, um hábito cristão, ocidental, que é o cemitério, com a lápide, com a data de nascimento, com a data de morte, com o nome, se possível uma foto da pessoa. Quando você vai no cemitério, então, você acaba dando uma olhada nisso, aí você olha data de aniversário que a pessoa, que no dia do seu aniversário que você nasceu, a pessoa nasceu ou morreu, você dá umas piradas, assim, você dá uma viajada. Porque esse é um último apelo, né? Dentro da ideia do existencialismo. Por que o livro do Sartre chama A Náusea? Porque quando ele percebe o que as pessoas fazem, e ele percebe essa relação das pessoas do que é a ânsia de existir, ele não aguenta e vomita. Ele sente náusea e ele bota isso para fora fisicamente. Ele tem uma reação do corpo ao reagir sobre isso. A primeira vez que ele tem a náusea é uma cena fantástica. Então, assim, ele vê pessoas, então a pessoa falando alto no meio das outras, a pessoa querendo ser sedutora. Então, você percebe que cada pessoa usa um artifício. Às vezes, o mineirinho come quieto é o modo de existir. Cada um usa um mecanismo, que cada um vai ter um determinado público. E aí, você tem, por exemplo, no livro do Sartre, a primeira vez que ele percebe isso, ele está num parque e ele vê uma mãe embalando o filho no carrinho de bebê. E ele começa a pensar nisso.
que aquela criança vai crescer, que a gente está... O único objetivo nosso na vida é morrer, é a única certeza. Então ele tem uma hora que ele usa a imagem lá, que tudo que ele vê são corpos se decompondo aos poucos, avançando contra o tempo, tal, não sei o quê. Tem um poema do Mário Quintana que ele fala assim: tombam as folhas e fica a árvore contra o vento incerto e vário. Ele pergunta qual o sentido do calendário. Porque o tempo passa pela gente e a vida continua. A vida continua. O mundo acaba para quem morre, mas a vida vai continuar. Se morrer todos os humanos aqui, nós humanos vamos deixar de existir, mas a vida vai continuar existindo. Ou aqui no planeta, ou se o planeta explodir, vai continuar no universo, até a gente chegar na entropia lá. Mas isso é outro momento, acho que vai demorar um pouco ainda. Para a entropia. Quando a gente acabar com o mundo, não sei não, viu? A gente está se esforçando bastante para isso. E aí, quando ele começa a pensar nisso, que aquela mãe está embalando o filho que vai morrer, e ela vai fazer de tudo para aquele filho se lembrar dela, para carregar a imagem dela, como eu falei no livro da Simone de Beauvoir, que é o objetivo da Regina em relação ao Fosca, né, que ela quer que, como ele é imortal, ele a ame e carregue sempre como um cartão de memória, né, a mente da gente. Hoje você tem uma série de pesquisas já nesse sentido. Tem um episódio do Black Mirror que é verdadeiro lá, eles criam um lugar onde você vai morar no pendrive. Você morre e eles transferem as suas memórias para o pendrive. Tem gente tentando fazer isso de verdade. As duas personagens que aparecem no seriado, tem chama Darknet na Netflix, que eu não sei se está lá ainda, que ele coloca isso, ele mostra cientistas, é um casal de mulheres, uma branca e uma negra, tal, são iguaizinhas, que você vê que a Netflix, que o Black Mirror foi lá e pegou intencionalmente quem está pesquisando isso. Mas vamos voltar. Então, dentro dessa ideia do existencialismo, o Sartre coloca isso. O Sartre, ele era ateu, né? Ele não acreditava em que a gente vai para algum lugar. Existe uma teoria muito interessante que, na verdade, a gente é um organismo vivo, como se fosse um formigueiro. Então, que a gente passa as nossas memórias uns para os outros e nos mantém vivos deste modo, seria a vida após a morte, ou dentro do DNA, por isso que você tem memórias. Depois a gente esmiuça isso em outros vídeos, essas teorias. É legal assistir Through the Wormhole com o Morgan Freeman, que tem no Discovery, que ele discute essas teorias mais avançadas nesse sentido. Então, assim, se a gente vai para o céu, para o inferno, se a gente vai virar purpurina, o que vai rolar, a gente não tem muita certeza disso. Por mais que você seja ateu e não acredite em nada disso, seja um cético, no fundo você tem uma esperança que tenha um restart, uma continuação do jogo, e por mais fiel que você seja em qualquer doutrina, no fundo você sempre tem aquele frio na barriga. E se não tiver nada do lado de lá? E aí o existencialismo ele vai dar conta disso. Ele percebe, o Sartre vai perceber no comportamento humano essa necessidade da gente ser lembrado, mesmo depois de não existir mais aqui. E isso é muito louco. Tem um vídeo do Marilyn Manson que chama I don't like the drugs, but the drugs likes me. Drugs like me. Likes não pode ser porque terceira pessoa do plural. O que acontece? Quando as pessoas escolheram, você votava qual clipe que você queria que fosse o próximo do Marilyn Manson. E as pessoas votaram nisso achando que ele ia fazer um clipe sobre drogas, né? Associar essas coisas que a gente espera, essas verdades que a gente constrói em cima do outro. E esse vídeo aparece o Marilyn Manson de Andy Warhol crucificado numa cruz de televisão. Por que ele fez isso? O Andy Warhol foi o cara que cunhou a expressão no futuro todo mundo vai ter 15 minutos de fama. Porque ele viu essa necessidade existencial através das mídias que surgiram. Hoje a gente tem Instagram, Facebook, um monte de coisa aqui, tem o YouTube aqui pra gente estar aqui, eu estou existindo para vocês, ter foto. Então a gente quer registrar o máximo que a gente pode as coisas que a gente faz, que a gente come. Ainda bem que a gente não entra na moda de evacuar e
tirar uma foto, né? Aqui é a foto do Instagram do almoço e aqui é o pós-almoço como ele saiu. Mas assim, ainda. E aí, nesses 15 minutos de fama que ele prevê no futuro, na música do Marilyn Manson, ele fala 15 minutes of shame. Então hoje a gente se sujeita às coisas mais ridículas, mais desprezíveis, para que as pessoas vejam a gente, porque a gente tem um vídeo que viralize, que a gente exista, que você olhe e me reconheça e saiba quem eu sou. Como eu falei no outro vídeo, quando você encontra uma pessoa que não lembra de você, é como se você não existisse, é como se você nem tivesse morrido, mas você nem nasceu. Dá uma sensação muito ruim. Deixa eu ler o poema que eu ia ler aquele dia que não deu certo. Então vamos lá. Existir. Pessoas vêm, pessoas vão. Procuram no meio da multidão se destacar, marcar, lembrar. 15 minutos de fama. E o que nos foi prometido é o que nos foi prometido. 15 minutos de fama é o que nos foi prometido. Tentamos inutilmente tocar a plateia neste imenso palco que nos rodeia, com a nossa personagem, que por anos a fio é duramente construída, a risos, lágrimas e muito esforço. Sei que existo, mas que um dia não serei mais nada além de poeira de estrelas. Então procuro estar na mente alheia, sendo carregado por aí, mesmo que apenas em um nome, uma lembrança, que de verdade nunca será real, mas sim o que pensaram ou acharam que um dia eu fui. Que é aquilo que eu falei da verdade. Nem quer dizer que esse personagem que eu construí para vocês e que cada um de nós constrói durante a vida, com seus mitos, com as suas lendas, com seus folclores pessoais, a partir do universo umbigo, ou seja, o mundo que existe é o mundo que me rodeia, vai ser aquilo que você entende de quem eu sou de verdade. E vai ser aquilo que eu vou deixar. Se talvez Jesus não tivesse morrido na cruz, a gente não estaria falando dele aqui. Então às vezes a gente precisa de um ato dramático para ser entendido, ser ouvido. Calma, não vão se crucificar por aí. Esse canal não recomenda isso. Entendido? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, dislike, e a gente vai conversando, né, e existindo, e criando as nossas histórias, e guardando na memória uns aos outros, até que os pixels se tornem também poeira estelar. Grande abraço, curtam, se inscrevam, e a gente vê por aí.